Insights, o podcast do Bradesco. Uma regulação madura, bem pensada, equilibrada e que seja capaz de estar em sintonia com as melhores referências internacionais traz para o Brasil esse cuidado que é tão importante da gente evitar a exportação do nosso mercado de capitais. A gente assinou um convênio com os chineses, chamado através do ETF Connect, para poder fazer a possibilidade de gestores listarem lá na China ETFs, por exemplo, de ativos brasileiros, e brasileiros comprarem ETFs chineses também aqui através do BDR de ETF. Então, tudo isso contribui para aquilo que é um mantra que eu costumo falar, por isso que o João até já me ajudou aqui, de que a gente não pode deixar o nosso mercado ser exportado, porque uma vez que ele vá, ele não volta. Olá, tudo bem? Bom, você ouviu alguns dos destaques aqui de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Bruno Funchal, esse é o Insights, seu podcast semanal. O mercado de ETFs, ou aqueles fundos que estão listados na bolsa e acompanham os índices, teve crescimento de patrimônio em março e atingiu a marca de 55 bilhões de reais, segundo a B3. Sobre esse assunto, no Insight, convidamos dois convidados super especiais. Primeiro, o presidente da CVM, o João Pedro Nascimento. Bem-vindo ao Insights. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado, João. Também presidente da B3, Gilson Finkelstein. Falou perfeito, Bruno. Um prazer estar aqui com dois tricolores ilustres para fazer o podcast sobre ETFs. Obrigado. Pegou minha fala, eu ia falar. Obrigado por estar aqui, dois tricolores, mais um aqui, três. Né? É raro Achei isso. que você tinha ficado tímido de falar que a gente era fluminense, mas estamos... Tricolor das Laranjeiras, Exato. Vamos lá. Melhorando. Bom, vamos botar a bola para rolar então. Deixa eu fazer um gancho. Acho que é sempre bom a gente começar falando de macro, falando de economia, porque no fundo dá suporte a evolução dos mercados, né? Principalmente do ETF, que é o que a gente vai falar. Então, se a gente separar em duas dimensões, acho que uma dimensão mais macro institucional e uma dimensão de macro ciclo. No macro institucional, acho que a gente tem visto muitos avanços importantes, né? Que dão base ao nosso tema aqui do ETF. Então, a gente viu um aprofundamento muito grande no mercado de capitais, principalmente no mercado de dívida. Acho que o Gilson pode falar bem aqui de quanto avançou as emissões, né, a listagem desses fundos, né, vinculados à dívida. E também muitas modernizações regulatórias, né? A gente passou por muita coisa muito importante, que o João também pode explorar isso. E esses dois movimentos, acho que trazem uma tendência muito positiva para um crescimento do mercado e da criação de novos produtos e novas soluções para os clientes. Acho que esse é um ponto de tendência importante para destacar. Por outro lado, a gente tem um mercado muito volátil, muito incerto. A gente está com um ciclo de juros super alto, né? O que incentiva alguns investimentos mais óbvios, talvez, né? Aqueles muito vinculados ao CDI, ou seja, juro alto estimula o investidor a reduzir a busca por produtos mais complexos, né? E você tem muita incerteza. Então, a gente tem essa guerra, essa briga tarifária, né? Principalmente agora polarizada, Estados Unidos e China, que traz muita incerteza e aí tira cada vez mais o apetite do investidor a fazer coisas diferentes e aí vai para os juros, né? Vai para os investimentos mais simples, dado que está pagando esses juros mais altos. Então, dito isso, dado esse contexto, eu queria começar perguntando aqui para o Gilson. A gente tem um mundo com alta volatilidade e a gente tem avanços institucionais importantes. E aí, quando a gente olha para os investimentos em ETFs, a gente vê uma tendência e começa a ver alguma transformação no mercado, né? E a gente vê o mercado internacional avançando muito nessa frente, né? O mercado global de ETFs, aí você pega tanto a Europa quanto a China, você tem um protagonismo muito grande, cada vez maior dos ETFs. O que você, assim, qual é a sua visão sobre isso em relação à tendência dessa classe no Brasil? Que ainda é tímida, né? Se eu comparar com os outros, é tímida. Bruno, acho que você trouxe bons pontos, né? Porque muita gente associa o que é o ETF ao investimento em renda variável, que é, de fato, como o ETF nasceu e talvez a maior parte dos ETFs existentes, talvez 60%, 70% dos ETFs no mundo, são vinculados à renda variável. Mas ele não é exclusivo de renda variável. Você tem
uma flexibilidade nesse ativo, que é a beleza do ETF. Justamente ele é uma ferramenta extremamente eficaz para você poder fazer essa diversificação de investimentos, seja em renda variável, seja em renda fixa, seja em ativos imobiliários, ativos internacionais, ações internacionais, renda fixa. Então, ele tem essa flexibilidade, essa beleza, né, de ser um produto que pode atender diversas classes de ativos sob, vamos chamar assim, esse guarda-chuva ou esse produto de ETF, né, que é o fundo listado em bolsa, negociado em bolsa, que traz muitos benefícios. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E acho que você, corroborando com o que você falou, a gente já tem aproximadamente 130 listados na B3. Renda fixa, a gente vai também falar um pouquinho mais à frente, tem cada vez mais ganhado protagonismo, né, nesse universo, exatamente pelos motivos que você falou, do cenário, do juro real elevado, de ainda ser a classe de ativo que é protagonista dentro dos portfólios dos investidores, pessoa física ou institucionais brasileiros. Mas você mostrou também que está evoluindo o volume de ETFs, né, 55 bilhões, justamente porque ele é um produto que é muito flexível e muito acessível, né? Porque o valor de investimento pode ser baixo, você pode negociar e ter liquidez, você não perde a sua liquidez, você não está sujeito a ter, vamos chamar assim, um prazo de resgate dentro do universo de fundos de investimento. Então, ele traz diversas flexibilidades que a gente vai discutir aqui um pouquinho mais à frente. E continuando só olhando ainda a tendência para frente, como eu tinha mencionado, a gente tem um avanço muito grande dessa classe nos Estados Unidos, principalmente ETF ativo, né, que o que a gente não tem aqui ainda, né? Talvez o João Pedro pode falar isso depois. Mas é um avanço muito grande, inclusive os fundos mútuos perdendo espaço para os ETFs. Soluções fee-based, tem muita coisa. Na Europa, a mesma coisa, apesar de na Europa você tem mais ETFs passivos. O que você atribui esse avanço tão grande, né, da classe de ETF, Europa e Estados Unidos, e se a gente pode, no futuro, ver isso como uma tendência forte? Ou seja, se as mudanças que a gente está vendo no Brasil hoje vão dar suporte a esse tipo de tendência? Acho que assim, Bruno, essa evolução é enorme nos últimos 20 anos aqui no Brasil, desde que a gente lançou o primeiro ETF. Acho que isso apesar da gente já ter 20 anos de estrada, a gente ainda está num estágio de maturidade inicial. E quando você compara com os Estados Unidos e a Europa, eles estão anos à frente da gente nesta agenda. Acho que a gente vai chegar lá, né? Acho que temas como avanços na regulação, possibilidade de você distribuir dividendo, que é uma flexibilização recente que a CVM proporcionou. A gente ainda tem algumas evoluções regulatórias para discutir à medida que a gente for avançando em maturidade, por exemplo, do ETF alavancado, né? A alavancagem, que é o que o investidor americano gosta muito, o investidor europeu também, quer dizer, você usar o conceito, só dar aqui, vamos fazer um parênteses, o conceito de você pegar o seu ativo, você tem 100 de ativo, usar ele como colateral, tomar mais 50, por exemplo, emprestado e poder investir esses 50. Então, tudo isso talvez dentro do ETF, né? O ETF está exposto a 2 vezes ou 3 vezes aquela classe de ativo. Ou o ETF short, que também é muito popular, de você apostar não que o ativo vai subir, mas que o ativo vai cair. São evoluções. Então, acho que quando a gente compara o mercado brasileiro com esses mercados mais maduros, eles estão à nossa frente por esses estágios, vamos chamar assim, de sofisticação e entendimento por parte do investidor. Você falou do ETF de gestão ativa. Eu acho que a gente já tem uma boa avenida para que a gente explore os ETFs que a gente chama de gestão passiva, né, que seguem um benchmark. Né? Então, eu acho que isso é o grande motivo da popularização do ETF, um produto acessível, com custo muito baixo, que segue um índice. Fácil de entender. O investidor consegue entender. Puxa, eu estou pagando um FII baixinho, tem um FII, uma referência, e o administrador, o gestor do fundo, vai seguir. Então, você diversifica, você se protege, você consegue ter acesso a um produto muito competitivo, com liquidez no mercado secundário. A gente vai falar o que a Bolsa faz para gerar, né, e aumentar essa liquidez com um custo muito baixo. João Pedro foi citado 2 vezes, direito de resposta. Não, uma coisa legal de complementar o que o Gilson disse é que a beleza do ETF também, do ponto de vista do investidor, é que ele pode ser uma ferramenta para você diluir o risco de um emissor em específico, né? Então, até pensando um pouco na origem dos ETFs de índice,
o sujeito que eventualmente quer estar comprado em produtos de renda variável da Bolsa Brasileira, mas não quer escolher um emissor em específico, uma companhia em específico, ele faz um investimento associado a um índice. De igual maneira, se ele estiver olhando para outras estratégias de investimento, ele acaba tendo a oportunidade de investir num pool de ativos e não apenas exclusivamente num único emissor de um ativo, uma companhia aberta ou algo do gênero, o que também, sob a ótica do investidor, traz ali um senso de proteção no sentido de diluir eventuais riscos associados a um emissor em específico. E só para... Eu já conversei até em outras oportunidades com o João Pedro sobre isso. A gente está muito alinhado às evoluções que o setor de distribuição de produtos financeiros no Brasil passa. Você tem o consultor de investimentos, o agente autônomo, todos esses avanços regulatórios que você vem trabalhando nos últimos anos e a indústria se desenhou de uma forma diferente, né? Antes era muito verticalizada a distribuição de produtos, né? Você tinha a sua conta num banco e você comprava produtos daquele banco. Hoje você tem arquitetura aberta. Então, a figura do consultor, do agente autônomo, te dá essa possibilidade de você fazer acesso a diversos produtos. E esse é um dos motivos, voltando à tua pergunta anterior, de popularização dos Estados Unidos na Europa. Eles fizeram isso há 30 anos atrás, então o consultor, o agente autônomo, eles fazem a alocação dos recursos em diferentes ETFs para fazer um balanço da carteira do investidor. Então, isso também foi um grande impulsionador da indústria de ETFs passivos lá fora. E a gente está vivendo isso agora. Então, acho que nos próximos anos a gente vai ver muito ETF sendo lançado também nessa, vamos chamar assim, em linha com esse redesenho do setor de distribuição, onde o investidor, pessoa física, tem um agente autônomo que aloca em diversos produtos, fazendo uma carteira bem balanceada. Assim, então a gente está nessa direção que, claro, os Estados Unidos é um mercado que está muito desenvolvido nisso. Você projeta um prazo e estamos na direção, mas estaremos próximo no estágio que eles estão hoje, em que 3, 5 anos. O que você imagina? Teu filho? É difícil, Bruno. Eu vejo, assim, essa é a pergunta um pouco mais capciosa, porque acho que depende também de um impulso macro, né? Como você falou, de um juro real mais baixo. Porque eu vejo, assim, a indústria hoje lançando muitos produtos, como eu falei, tem na renda variável, você tem o ETF com dividendo com pagamento mensal, que antes você só podia pagar dentro do ETF. Você tem diversos novos índices de renda variável, você tem índices vinculados a ativos imobiliários, índices vinculados à renda fixa, crédito, que é a classe que mais avançou nos últimos anos, né? Os fundos de gestão ativa de debêntures incentivadas. Você tem uma gama de produtos de renda fixa sendo lançados e até os produtos de cripto também sendo lançados sobre ETF, que o Brasil foi inovador, né? O Brasil aprovou a listagem do ETF cripto antes do que a SEC. Isso tem mais ou menos uns 2 anos. Então, eu acho que é difícil dar um prognóstico, mas eu acho que este número que a gente tem hoje de quantidade de ETFs listados, mais ou menos 130, e 55 bilhões de ativos, né, nesses ETFs, ele vai ser um múltiplo de talvez 2 dígitos, 10, 15, 20 vezes nos próximos 5 anos. O potencial de crescimento é muito grande dentro de uma indústria de 9 trilhões de reais. Vou puxar aqui agora, passar a bola para o João Pedro. E a gente viu 2 resoluções importantes, né, da CVM, a CVM 175 e a 179, e eles têm um potencial de transformação muito grande da indústria, principalmente para o mercado de ETFs. Tá? Na sua visão, como é que você acha que isso tende a influenciar o mercado e como? O que você traz? Assim, quando vocês desenharam a regulação, o que vocês tinham, né, pensado? É legal falar desse tema porque ele se conecta com vários aspectos que foram explorados pelo Gilson. E também me dá a oportunidade de retomar episódios anteriores que nós gravamos aqui no próprio podcast do Bradesco, quando a gente editou a 175, que é o marco regulatório dos fundos de investimento, e a 179, que junto com a 178 é o marco regulatório dos assessores de investimento. A 175 e a 179, elas têm vários pontos de convergência quando a gente olha, por exemplo, para aquela característica da transparência nos modelos de remuneração. A 175, dentre os pontos que ela traz ali uma melhor delimitação
de quais são os valores cobrados a título de taxa de distribuição, taxa de gestão, taxa da administração fiduciária, coisas do gênero. E o que é importante é a gente olhar, por exemplo, para a taxa de distribuição e depois trazer esse aspecto para uma reflexão no contexto da 179. A 179 ela foi inserida ali no contexto do marco regulatório dos assessores de investimento, com o objetivo de trazer maior clareza e maior transparência de como funciona a remuneração dos assessores de investimento e, de uma certa maneira, dos intermediários em geral. A lógica por detrás da 179 era mostrar para o investidor final quais eram os incentivos que norteavam uma determinada orientação de investimento num produto ou em outro. Então, a 175 e a 179, elas acabam sendo regras que protegem o investidor por meio da transparência, por meio da clareza em relação aos elementos que orientam a recomendação dos investimentos. E isso, no contexto dos ETFs, tem algumas nuances especiais. No Brasil, como o próprio Gilson mencionou, a gente tem ali aproximadamente entre 120 e 130 ETFs devidamente registrados na CVM. Esse número pode estar oscilando para um lado ou para o outro, que a gente acompanha, mas não sabe de cabeça quantos são. Mais ou menos uns 20 são de renda fixa e o restante está ali associado aos mais tradicionais, que são os de equity, notadamente aqueles vinculados a um índice específico de ações de uma companhia aberta ou de um grupo, Ibovespa, IBRX, IBR50 e alguma coisa do gênero, e o restante, os ETFs associados, por exemplo, a estratégias, como é o caso do cripto, que o próprio Gilson também já mencionou. Só que olha que bacana, com a 175 e a 179, trazendo esse maior detalhamento, essa maior clareza e esse melhor alinhamento nos modelos de remuneração, a gente está gerando um incentivo para o ETF, porque tradicionalmente o ETF ele tinha uma característica de não pagar essa taxa de distribuição e não ter essa característica de acabar sendo oferecido pelos assessores de investimento ao público em geral. Com essa transparência na 175 e na 179, a gente está observando no Brasil, isso merece um podcast em específico, já deixando aqui uma provocação para a gente fazer um outro encontro, uma revisão dos modelos de remuneração dos assessores de investimento, né? No Brasil, a gente foi acostumado a ver essa indústria funcionando num modelo que a gente chama de commission-based, que o sujeito recebe uma remuneração, que na realidade é uma comissão, baseada em cada uma das operações que ele realizou. E a gente está observando um redesenho, uma nova modelagem para que o arranjo de remuneração existente entre os assessores e os seus clientes migre para um modelo fee-based, em que ele tem uma remuneração fixa, eventualmente um percentual baseado em algum conceito, patrimônio sob gestão, recomendações realizadas e alguma coisa desse gênero. E nesse modelo do fee-based, ele acaba trazendo um maior alinhamento para produtos como o próprio ETF, que passam a ter mais incentivos para estarem sendo oferecidos pelos intermediários aos clientes finais. Eu tenho uma fala que é até curiosa, que eu tive a oportunidade há pouco tempo atrás de escrever um artigo, que eu publiquei até no LinkedIn, que foi uma resenha no Brasil de um artigo super famoso do Brandeis, Louis Brandeis, que ele fala que a luz do sol é o melhor desinfetante, né? E o contexto em que aquele artigo foi escrito ali na década de 30 nos Estados Unidos era justamente o contexto em que se incentivava que os bancos, que os assessores em geral, que as instituições financeiras, elas estimulassem uma maior clareza na alocação de custos, nas comissões existentes e etc., porque eles entendiam que isso traria um maior alinhamento. O que a gente observou é que com essas mudanças da 175 e da 179, a gente tem a oportunidade de, numa relação consequencialista, dentro da agenda regulatória, incentivar, por exemplo, os ETFs, que agora tem um maior alinhamento por parte dos assessores na recomendação do investimento nesses produtos. Então, assim, é um caminho que a gente está aí apontando. Acho que foi bem destacado, tanto pelo João quanto pelo Gilson, essa tendência, né? Porque com essa migração, né?
vou falar de migração, mas era basicamente o modelo de o commission-based no Brasil, e agora a gente está vendo na margem um crescimento muito grande do fee-based. E a implementação do fee-based é muito associado, de fato, com os ETFs. Nos Estados Unidos é basicamente isso. Você tem um uso muito grande de ETF porque é eficiente e tem um custo baixo. Eu não amarraria apenas ao ETF. Sim, claro. A mudança dos modelos de remuneração, tá? E aqui é interessante dizer uma coisa que eu sempre falo, tá? O mercado de capitais ele cresceu em tamanho e em complexidade ao longo dos últimos anos, ganhou capilaridade, se espalhou pelo Brasil inteiro e em muito esse é um mérito que deve ser atribuído aos assessores de investimento. Os assessores de investimento, a CVM olha para eles com muito respeito e muita consideração. E quando a gente olha dessa maneira e a gente observa, por exemplo, que, de uma certa forma, a consequência da 179 no comando de maior transparência das remunerações é o refazimento dos modelos de remuneração, a gente olha da seguinte maneira: uma regulação pouco invasiva, que não proíbe ou obriga ninguém a nada, simplesmente traz a noção de transparência para evitar o conflito de interesses na recomendação de determinados investimentos, no sentido de priorizar aquilo que é melhor para o investidor final e não aquilo que supostamente remunera melhor um assessor em específico. A gente percebeu que a indústria, de uma certa maneira, repensou e remodelou a maneira como ela se organiza em relação a essas remunerações. Então, assim, é bacana observar que a dinâmica, quando conduzida dentro de um ambiente regulado, seguro, equilibrado, sem exageros, ela gera novos modelos, novas remodelações, novos arranjos, novas configurações. Então, eu acho que a gente vai presenciar, sim, uma evolução grande do fee-based na remuneração e, de alguma maneira, a própria relação de confiança existente entre o cliente e o seu assessor numa operação fee-based, ela também ganha numa outra característica quando comparado a uma relação mais pontual, mais esporádica, quando a gente tem lá as operações commission-based, que é uma coisa mais... para aquele caso em específico, diferente de ter alguém que está olhando ali para o teu... E a transparência ajuda muito, né, João? Muito. Eu acho que é por isso que o assessor e o consultor vão ter um papel, continuarão tendo, né, um papel importante na indústria de alocação de investimentos. E o ETF vai andar em paralelo com isso. Vocês que gostam de fazer projeções para o futuro, uma das projeções que a gente pode fazer é que a classe de consultores, em número de agentes registrados e regulados, etc., tem todos os motivos para crescer muito ao longo dos próximos anos. Seguindo o que aconteceu nos mercados desenvolvidos. Sem dúvida. Tudo bem, vamos pular aqui. Aí uma pergunta aqui para vocês dois, né? Como é que é o avanço, como é que é a interação com outros países? A gente sabe que a B3 tem interagido, né? Tem programa, né, do Connect, acho que o Gilson pode falar mais do programa, e também CVM, acho que faz essa pesquisa, né, institucional com seus pares de outros países. Faz essa pesquisa e tem um detalhe bacana, que numa operação recente, em cooperação com o Ministério da Fazenda, aqui também merece uma menção especial a embaixadora Tatiana Rosito, merece uma menção especial a diretora Marina Coppola. A CVM, inclusive, recentemente estreitou laços, por exemplo, com a China, justamente mirando oportunidades como essa, desses ETFs que miram produtos no exterior. Em paralelo, a CVM está super conectada nos fóruns internacionais, com assento no board da IOSCO, com assento no Bureau de Governança Corporativa da OCDE, com uma posição estratégica no Steering Committee do Financial Stability Board e observando aquilo que vem sendo praticado pelos demais países, né? De uma certa maneira, o ETF ele é mais maduro em países em que o mercado de capitais já está mais maduro, mas a gente está observando uma tendência muito grande dele amadurecer aqui no Brasil. Boa. E eu tenho uma provocação para o Gilson. Provoca. Posso? Pode, sempre. O Gilson fala uma coisa que eu acho que é importante, que a gente precisa estar atento aqui no Brasil para não deixar a gente exportar o nosso mercado de capitais. O que significa isso? Quando a gente olha para os nossos vizinhos, América do Sul, América Central, nenhum deles tem um mercado de capitais comparável ao brasileiro. Nem de perto. Nem de perto. Tem até algumas maneiras de fazer essa conta quando a gente insere, tipo, no nominal do valor do mercado, etc., os derivativos. O valor do nosso mercado de capitais, ele é maior do que o somatório de todos os outros países multiplicado por 2. Então, assim, só para a gente entender o que a gente está falando. E o ETF, ele Todos tem os países da uma América beleza. Latina. Isso.
E o ETF ele tem uma beleza de evitar a exportação do mercado de capitais. Porque imagina, por exemplo, assim, o sujeito quer investir em ações de tecnologia dos Estados Unidos. Eventualmente, ele pode investir via um ETF brasileiro que tenha na sua cesta de ativos uma estratégia de investimento relacionada àquilo. Ou BDR de ETF. Ou, um exemplo outro, é o sujeito que quer estar comprado, por exemplo, já que a gente falou no polo americano, quer estar comprado, por exemplo, em emissores da China, ele também pode fazer isso. Sendo que ao invés dele ir para um ambiente em que ele sequer fala a língua, sequer fala o idioma, ele investe num ETF brasileiro que tem na sua cesta produtos chineses. Então, assim, uma regulação madura, bem pensada, equilibrada e que seja capaz de estar em sintonia com as melhores referências internacionais, traz para o Brasil esse cuidado que é tão importante da gente evitar a exportação do nosso mercado de capitais. O Gilson gosta muito de falar disso. Acho até que ele o João já roubou a cena aqui, já falou o que eu ia falar. O ETF tem essa beleza de ocupar essa avenida, que é uma avenida de mão dupla. Então, o João falou, a gente tem a possibilidade do investidor brasileiro investir em ativos internacionais através do BDR, né, que é você poder comprar uma ação que está listada nos Estados Unidos ou na Europa ou em qualquer outro mercado. Então, você hoje já tem mais de 1.000 desses BDRs, então você não precisa pagar FII sobre FII sobre FII, FII de câmbio, FII de corretagem, FII de abertura de conta internacional. Você pode, a partir de R$50, R$100, aplicar numa ação de Microsoft, Meta, qualquer uma das magníficas 7 americanas, todas elas já estão disponíveis para o investidor pela sua corretora. E você tem também a possibilidade deste investidor comprar num formato ETF, o que a gente chama de BDR de ETF. Quero comprar o S&P 500, né? O S&P, as 500 maiores empresas americanas. Existe o ETF, né? Lá fora, que está disponível aqui dentro, no BDR, e num volume também de R$50 a R$100 para você começar o investimento. E o outro lado, né, vamos chamar assim, o outro lado da avenida, é a gente possibilitar que investidores globais acessem o mercado brasileiro para a gente desenvolver o nosso mercado, em linha com o que o João falou, cada vez mais ter um mercado desenvolvido, com produtos disponíveis, e fazer com que esses investidores estrangeiros venham ao Brasil acessar esses ativos. Então, dentro dessa linha, a gente recentemente divulgou que a gente assinou um convênio com os chineses, chamado através do ETF Connect, né, para poder fazer a possibilidade de gestores listarem lá na China ETFs, por exemplo, de ativos brasileiros, e brasileiros comprarem ETFs chineses também aqui através do BDR de ETF. Então, tudo isso contribui para aquilo que é um mantra que eu costumo falar, por isso que o João até já me ajudou aqui, de que a gente não pode deixar o nosso mercado ser exportado. Porque uma vez que ele vá, ele não volta. Deixa eu falar uma coisa que é importante. Para além de todas essas falas que eventualmente são mais sofisticadas e que alcançam um público investidor que consegue entender todas essas nuances e que é um público geralmente mais reduzido, tem algumas falas menos complexas que não podem ser esquecidas, né? Quando a gente cria produtos locais que possibilitam que o investidor local invista em estratégias no exterior, quando a gente cria produtos que permitam que o estrangeiro invista em produtos locais, muito para além da questão também de não exportar o mercado de capitais, a gente está falando de uma temática importante, que é a proteção dos investidores, inclusive os investidores de varejo, que geralmente são os mais vulneráveis. Democratização e proteção, né, João? Democratização e proteção. Mas o meu ponto da proteção começa da seguinte maneira, só para eu chegar depois na democratização, que eu acho sempre importante, que é uma fala que eu gosto de dizer sempre. Vamos ficar na proteção para falar o seguinte. Imagina que você quer ser investidor das 500 maiores companhias americanas. Não é melhor você poder ser aconselhado por um assessor brasileiro, que vai entender as características do seu investimento, que vai poder falar o teu idioma, que vai poder te apontar os riscos daquele caso em específico, etc. Isso a gente ainda falou dos Estados Unidos. Olhar sua carteira combinada. Olhar também a organização do seu portfólio, coisas do gênero.
Isso que a gente falou dos Estados Unidos, né? Que mal ou bem no Brasil o inglês é uma língua muito mais difundida, a proximidade estratégica historicamente com os Estados Unidos é muito maior. Imagina na China. Vou te dar um exemplo. Se a gente viajar à China, nós três juntos aqui, como eu sei que vocês são muito inteligentes e muito sofisticados, é capaz de vocês falarem chinês, mandarim e que seja. Eu não. Então, se você não sabe pedir comida para você poder fazer ali o teu pedido da sua refeição, como é que você vai poder fazer a montagem de uma carteira de investimento? Então, o que é importante que a gente tenha em perspectiva é que, assim, essas estratégias, quando bem alinhadas, e esse é o grande objetivo, elas funcionam também para proteger os investidores em geral e especialmente o investidor de varejo. Então, assim, são questões importantes. E quando a gente fala em democratização, olha que bacana, você pega algumas estratégias de investimento que, por sua característica, só estariam disponíveis para aquele investidor que tem uma capacidade de fazer grandes investimentos, com custo e sofisticação de assessores, e você simplifica, transforma em lotes menores, viabiliza para públicos diferentes, democratiza. Então, assim, a gente está indo numa agenda de inclusão, que eu muitas e muitas vezes chamo de Open Capital Markets, que é a ideia da gente também ampliar, abrir o mercado para uma gama mais completa de emissores e de investidores. E só para reforçar o ponto, João, que eu acho que é muito válido, é muito comum que os tickets mínimos, quando você investe fora, direto, sejam muito altos. Isso no Brasil acontecia no passado, né? Só um investidor muito rico conseguia acessar alguns produtos. E exatamente como você falou, você pode, através do BDR de ETF, né, desses ETFs internacionais aqui, começar com valores muito pequenos, sem custo mensal de manutenção de conta, sem corretagem em dólares, que você tem que pagar alguns centavos em cima do ticket e acaba sendo um valor em dólar vezes 6 para você pagar só de corretagem. E muitas vezes aqui você tem, aqui no Brasil, isenção, né, de custo mensal, corretagem muito competitiva. Então, tudo isso se insere nesse cenário de democratização. Vamos lembrar que o Brasil tinha até 6 anos atrás 500 mil investidores em renda variável. Hoje em dia a gente já está com 5,5 milhões. Tudo isso fruto dessa evolução e dessa democratização, atacando os pontos mais importantes de custos, valor inicial de investimento, e essa agenda tem que continuar. Vou pegar esse gancho da democratização e o gancho da internacionalização. Acho que o João falou da missão, né, do governo, né, reguladores conversando com a China. O Gilson falou do ETF Connect. E do nosso lado, né, também contribuindo para essa democratização, para essa conexão com os mercados, a gente também está prestes a lançar, muito em breve, né, em pouco tempo, um ETF, né, China aqui no Brasil, né, e vamos lançar o nosso ETF lá na China, né, provavelmente em 2 bolsas. Chineses comprando ativos brasileiros aqui, exatamente, geridos pela Bradesco Asset, e brasileiros comprando ETFs chineses geridos fora, por gestoras, geridos pelos gestores parceiros chineses, da Bradesco. A partir de toda essa construção que foi feita. Eu acho que isso acaba sendo uma tendência, é uma das tendências, né? A gente dar protagonismo cada vez mais ao nosso mercado, trazer produtos diferentes. Certamente é um produto que ajuda na diversificação. Eu tenho certeza que a correlação, se você pega a sua carteira de investimento, a correlação de mercado Brasil, Estados Unidos e China deve ser bem diferente. Então, com certeza, você consegue ter benefício de diversificação. E trazendo uma exposição diferente para o nosso investidor. Mas é claro, né, tá nessa linha de a gente precisa cada vez mais avançar no educacional. Né? Assim, a gente está democratizando, os produtos ficam sofisticados, apesar de você ter uma simplicidade para investir, você tem que saber um pouco mais de China. Tem que saber um pouco mais de outras coisas que saem um pouco do nosso dia a dia. Né? Então, esse educacional fica cada vez mais importante. Né? E que a gente consiga ter produtos de Estados Unidos, de China, de Europa continental, e que a gente consiga oferecer em cada um desses ambientes também esses produtos brasileiros. Exato. Né? Eu estava olhando recentemente numa análise que foi feita pela Ambima, mostrando que as regiões que têm mais oportunidade para o desenvolvimento dos ETFs são a América Latina e Ásia-Pacífico. Eu achei interessante as evidências que eles pegaram para fazer esse apontamento, e eu, na verdade, nessa lógica da via de mão dupla,
é interessante a gente olhar e pensar também como é que iniciativas como essa dão tração para aquela minha fala tradicional do Open Capital Markets, né? Porque assim, a gente tem uma série de medidas integradas que a gente está fazendo para incluir uma quantidade maior de emissores e de maior de investidores no mercado de capitais. Então, assim, se a gente consegue, por exemplo, viabilizar uma maior chegada de investidores estrangeiros no Brasil, tá? E aqui olhando nessa direção, no foco receptor do investimento, e se a gente consegue, junto com isso, outras estratégias regulatórias para, por exemplo, simplificar a obtenção do CPF do investidor estrangeiro e outras temáticas, a gente vai aumentando a profundidade do nosso mercado de capitais com uma quantidade cada vez maior de participantes. E assim, a literatura jurídica, a literatura econômica, quando fala em regulação do mercado de capitais, mostra que o quanto mais profundo é o mercado de capitais, mais resiliente ele é. E no final das contas, é um pouco do que a gente está buscando. Diferentes perfis de investidores, com estratégias diferentes. Um que é long bias, um que tem uma estratégia de desfazer das posições mais rápido, etc. E o ETF tem essa mística de investimentos menores, risco diluído num pool de emissores, liquidez mais imediata. Então, assim, esse é um produto que tem algumas características e algumas nuances que pode se tornar aí, enfim, uma grande plataforma para ampliação do mercado de capitais. O João já deu spoiler de um produto que a gente está trabalhando, que é justamente viabilizar o acesso do estrangeiro aqui mais fácil no Brasil. Mas é outra essa eu nem Não, é outra pauta, mas essa pega eu o nem gancho. sabia. Porque o próximo, assim, acho que a próxima discussão aqui de debate é quais são os próximos passos para essa classe. Você mencionou no início, a gente tem falado de internacionalização, aí você falou de ETF, a gente falou de ETF ativo, ETF alavancado, né? Quais são os próximos passos? Já pergunto para os dois, tá? Tanto em termos de produtos, aqui, como é que a gente avança, quanto em termos regulatórios. Quais são os próximos passos para essa classe? Eu acho que a gente está trabalhando muito numa agenda de diversificação de produto. Então, a gente teve recentemente o ETF, né, com distribuição de proventos de fundos imobiliários. A gente teve o ETF híbrido, o ETF de debênture com distribuição de proventos. E acho que vamos lembrar que, talvez não seja da época de todos os que estão nos assistindo, mas todo investidor tem um pouco aquele gostinho, aquela vontade de ser um pouco tio Patinhas, né, de sentir que o investimento pinga na conta. E isso era vamos dizer assim, uma fraqueza, a não possibilidade de você fazer o pagamento do provento mensal. E o brasileiro, um dos motivos até do desenvolvimento da indústria de fundo imobiliário foi justamente a isenção, né, no dividendo mensal, na renda mensal. Eu acho que isso foi um grande avanço na indústria de ETF. Eu acho que tem vários outros ativos dentro da classe de renda fixa que a gente vai ver, né, lançamento de índices e esses índices vão dar origens a ETFs. A gente tem aqui um desafio, e acho que essa é uma função que a gente faz na B3, de aumentar a liquidez desses produtos. Hoje, os ETFs giram todos os dias 1,6 bilhões de reais, 1,6 bilhões de reais. 1 milhão e 600 milhões é o giro médio diário dos ETFs. A gente tem esse objetivo de crescer. Então, a B3 contrata formadores de mercado, que são normalmente investidores estrangeiros profissionais que fazem gestão de liquidez e conseguem garantir essa liquidez pulverizada entre todos esses ativos. Isso é importante para o investidor ter a segurança que ele consegue vender naquele mesmo dia, comprar. Então, acho que tem uma agenda de popularização que conversa com o tema de educação financeira, que a gente falou aqui brevemente. Então, hoje são 600 mil investidores, pessoas físicas, que têm o produto ETF dentro desse universo, vamos chamar assim, de 20 milhões de investidores no total, 6 milhões na família completa de renda variável. Tem só, entre aspas, 600 mil, só porque entre aspas, porque esse número nos últimos 5 anos dobrou. Então, ele vem numa trajetória de crescimento, o que é muito bom, mas a gente tem que chegar a 1 milhão, 2 milhões, porque é um produto muito competitivo. Então, o lado da educação financeira, garantir que as pessoas entendam, né, através de conversas, e entender junto ao seu assessor que o ETF não é um bicho-papão, que não é uma sigla que eu não consigo entender, será que é um produto complexo? Muito pelo contrário. Um fundo de investimento que você não consegue ter acesso à carteira
é muito mais opaco do que um ETF que tem a sua carteira disponível, o seu custo muito competitivo. Então, toda essa agenda de educação financeira também está na nossa agenda, junto com os outros temas que eu comentei, que é liquidez, produto, diversificação de alternativas. Acho que do lado da regulação, assim, meio que na linha do que você provocou, Bruno, acho que um dos grandes caminhos que precisa ser traçado e trilhado aí para os ETFs é a gente discutir no Brasil a possibilidade do ETF de gestão ativa, né? Dentro dos nossos ciclos regulatórios, a gente tem lá uma lista de priorização de temas. Eu confesso que o tema do ETF de gestão ativa eu gostaria de já ter colocado na agenda regulatória de 2025, mas por conta do pipeline da fila que já estava colocada, isso não foi possível. Mas eu imagino que, invariavelmente, em 2026, esse tema virá para a agenda regulatória. Acho que ele tem alguns cuidados que precisam ser pensados. Eu costumo dizer uma coisa, que a gente não deve importar soluções estrangeiras sem fazer as necessárias adaptações ao Brasil. É aquilo que eu chamo de tropicalizar as soluções estrangeiras. Então, na agenda regulatória, olhando para a temática dos ETFs, eu acho que um próximo passo é ver em que medida ele cabe no Brasil com o formato da gestão ativa. Acho que esse é um primeiro passo. E um segundo passo, que eu acho que é importante ser dito, é o seguinte: toda vez que a gente fala em ampliação do mercado de capitais, democratização do mercado de capitais, inclusão de mais produtos nas estratégias de investimento, a gente precisa trabalhar forte o tema da educação financeira. Sim. O tema da educação financeira é um tema muito importante. A gente hoje tem um mercado de capitais que, na minha visão, ainda é muito aquém das possibilidades do Brasil. Olhando em número de emissores, por exemplo, a gente flerta ali com aquele número entre 5,5 milhões e 6 milhões de emissores registrados, investindo ali na B3. Quando a gente olha para produtos de renda fixa, esse número cresce um pouquinho mais, vai ali perto dos 15, 20 milhões. Mas assim, os indicadores internacionais mostram que, no número que a gente aqui conta como 5,5 milhões, 6 milhões, o ideal era que a gente tivesse 10 milhões. Então, assim, não adianta simplesmente trazer mais investidores, não adianta simplesmente trazer mais participantes, é preciso capacitá-los. É interessante dizer que esse podcast está indo ao ar justamente na Semana ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, quando inúmeros agentes de mercado se organizam em torno dessa pauta, que é uma pauta de capacitação. O tema educação financeira ele é super importante e ele tem diferentes graus de complexidade. Desde do mais básico, que é destinado ao público em geral, vieses comportamentais, por exemplo, a noção de que você não pode gastar mais do que você ganha, que você não pode assumir compromissos financeiros maiores do que estão dentro da sua capacidade, até níveis de complexidade mais alto, como escolhas de produto, rentabilidade, características, riscos, enfim. Deixar uma mensagem especial aqui para a Semana ENEF, agradecendo aqui também esse foro para poder, mais uma vez, espalhar a boa mensagem da educação financeira. A educação financeira é tão importante que devia ter 52 semanas ENEF no ano, né? Só para complementar o João na pauta anterior, já que o João tocou na pauta de médio prazo, 2026, eu acho que a gente também, junto com o ETF de gestão ativa, deveria começar a discutir, por exemplo, o ETF short, né, que não é um pecado você poder viabilizar o ETF vendido em alguns ativos, ou uma classe de ativos, e o ETF é alavancado, né, porque acho que a gente consegue ter, para o investidor mais sofisticado, alternativas de exposição para e passo com os mercados mais desenvolvidos, que são os mercados americanos e europeus. São avanços importantes. Posso até pensar então o seguinte: pensa que dentro da nova configuração regulatória, os ETFs eles são o anexo 5 da Resolução 175. Invariavelmente, uma mudança regulatória para discutir, ou conforme o caso, viabilizar a possibilidade da gente ter o ETF de gestão ativa, vai importar numa mudança desse anexo normativo. Talvez seja um bom contexto para essas mudanças. Incluir. Muito bom. Eu, na verdade, não devo me antecipar aqui. O ciclo regulatório é sempre feito com muita responsabilidade, tem sempre uma análise de impacto regulatório, a elaboração de uma proposta, a submissão de um documento à consulta pública, o recebimento dos comentários para aí sim editar uma versão final. Mas essa temática do ETF ela é quente. Boa. Excelente. Estamos chegando aqui no final. Queria saber se Gilson, João querem comentários finais, algum ponto de destaque que vocês gostariam de falar.
Acho que do meu lado a gente pode reforçar as vantagens do ETF, né? A gente passou diversos momentos aqui nessa conversa sobre a democratização de acesso, sobre facilitação de investimento no exterior, custos mais baixos, segurança, transparência do que você está comprando, liquidez, né? Disponibilidade de você vender e comprar esse ativo e ter não ficar com seu dinheiro preso. Acho que tudo isso contribui para a gente, para o lado de sofisticação do nosso mercado e evitar o que o João trouxe, que eu concordo plenamente, eu sempre trago, que é evitar a exportação do nosso mercado. É um produto muito competitivo, que deve estar na agenda de educação financeira de todos os agentes. A gente mesmo tem trabalhado muito essa agenda no site que a gente tem de educação financeira, que é o Bora Investir, que a gente também recomenda dentro desse papel, além de ter vários cursos gratuitos no Hub da B3 de educação, cursos gratuitos sobre ETF. A gente também faz um ETF Day todo ano, que acho que é importante todo mundo acompanhar. Aí já é um produto um pouco mais... um evento mais orientado para assessores de investimento. Então, tudo isso aqui tem que estar na agenda do investidor, do assessor, do consultor, e que a gente vai certamente ter muitas outras oportunidades de falar sobre esse produto, que certamente vai estar na agenda aí nos próximos 20, 30 anos de todos os investidores brasileiros. Boa, obrigado, Gilson. João. Eu acho que eu consegui cobrir aqui os temas que eu queria explorar. Acho que a minha mensagem final seria a ideia de que você ter um produto que propicia você concentrar uma estratégia de investimento para além de um investimento em um único emissor em específico, traz algumas características especiais aos olhos das estratégias de investimento, de proteção de patrimônio e outras questões do tema. Essa característica da liquidez do ETF e outras temáticas são, para mim, características importantes. E eu também gostei de ter tido a oportunidade de falar dessa revisão dos modelos de remuneração dos assessores de investimento, a ideia do fee-based versus a ideia do commission-based, que eu acho que são direções para as quais a gente está seguindo. Então, acho que eu consegui passar as minhas mensagens. Para encerrar, a gente tem uma tradição de pedir dica cultural. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um podcast, pode ser uma peça de teatro, qualquer coisa. Gilson, obrigado aí pela tua presença, pela tua contribuição. Dá sua dica. Pode ser jogo do Fluminense. Não tem sido muito cultural, não, mas... Bom, eu vou dar duas, uma de investimento e uma de eventos. Acho que aqui, para quem mora em São Paulo, especificamente, visitar o Museu B3, que é um museu que conta a história de mercado de capitais, fica no centro de São Paulo, gratuito, conta um pouco da história, evolução da indústria de investimentos. E do lado, também num prédio da B3, tem a Arena B3, com diversos shows populares, gratuitos, num auditório que a gente tem, que é o antigo pregão da BMF, onde a gente, na época do pregão físico, tinha 500, 600 pessoas negociando. E a gente tem o Arena B3, pode acessar a programação com diversos shows. Ficam essas duas dicas culturais para quem estiver em São Paulo. Muito bom, excelente. João, obrigado pela sua presença de novo, né? E espero que a gente continue fazendo outros. Dica cultural. Então, nos últimos episódios em que eu tive a oportunidade de vir aqui, eu sempre falo dos meus dois autores favoritos, né? No Brasil, um dos autores que eu mais gosto é o Laurentino Gomes, nos seus muitos livros que falam de momentos históricos relevantes do Brasil. Então, já falei disso nas outras vezes. E eu também falo sempre de um autor que me agrada demais, que é o Yuval Noah Harari, nos seus muitos livros. E ele tem um livro recente, que é o Nexus. Esse livro Nexus, que eu ainda não terminei de ler, eu ganhei no Natal. Confesso que conciliar a minha sobrecarga de leituras da CVM com uma leitura de prazer, que é um livro como esse, não é uma tarefa muito fácil. Mas no livro Nexus ele fala, dentre outras coisas, da revolução que a humanidade está passando, por exemplo, por conta da inteligência artificial e dos usos da tecnologia. E no livro do Nexus, o Yuval Noah Harari, dentro da sua genialidade, ele também passa algumas mensagens sobre um tema que a gente, de alguma maneira, está vivendo, que são os riscos associados à fragmentação global, né? Nas últimas décadas, a gente passou e viveu o mundo trabalhando na ideia de um mercado global integrado.
E um pouco por conta dessas questões geopolíticas recentes, um pouco por conta de questões tarifárias, um pouco por conta dessa dimensão Estados Unidos e China, etc. Acho que a gente tem que estar atento para não perder esse aspecto do globo integrado e sempre manter o Brasil com um diálogo positivo com os muitos países, com os muitos agentes, com todos os fóruns internacionais. Eu não terminei de ler o livro, então assim, a dica vale para mim mesmo, e o Yuval Noah Harari tem a capacidade de ser direto ao ponto, interessante, sempre muito culto. A minha dica para esse podcast aqui é o Nexus, do Yuval Noah Harari. Muito bom, ótima dica. Vou procurar, eu não conhecia também o livro. Em geral, eu não dou a minha dica, mas eu vou dar em homenagem a vocês o documentário da Libertadores do Fluminense, todo dia 4 de novembro. Que bom. Confiram, muito bom. Eu não sabia. Pessoal, Muito bom. obrigado pela presença do João, Gilson. O Insight está nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Acompanhe a gente. Tchau. Obrigado.